Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers em Secreto da Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma mini review, espero pequena, de uma releitura, ou da minha última releitura, de Harry Potter e os Talismãs da Morte. Apesar do livro não ter mais do que 500 e qualquer coisa páginas, é um livro que tem muita informação. Não vemos nenhumas personagens novas, a não ser uma ou outra, como Bathilda Bagshot, ou então Gellert Grindelwald, que vamos descobrir que está intimamente ligado ao passado de Dumbledore e aos próprios Talismãs da Morte. Grindelwald, se é que estão a ver os filmes dos Fantastic Beasts, é um feiticeiro negro que quer comandar as forças mágicas contra os muggles e de alguma forma governar as forças mágicas bem como os muggles, ou seja, tornar os feiticeiros e as feiticeiras nos seres superiores que ele pensa que são. À parte disto, com a demanda que Dumbledore pede a Harry, a Ron e a Hermione para encontrarem os Horcruxes que faltam e destruí-los para assim derrotar Voldemort, Harry de repente vê-se sem o professor e descobre que Dumbledore não é quem se pensa. Dumbledore tem um passado bem mais negro do que aquilo que Harry sempre imaginou, até porque na sua inocência da juventude Harry nunca teve a curiosidade de perguntar sobre a família de Dumbledore, como é que ele vivia, onde é que ele vivia fora de Hogwarts, por exemplo. Então que Harry acaba por descobrir que Dumbledore tem um irmão, teve uma irmã, que esteve de alguma forma ligada às pretensões de Grindelwald e que acabou por mudar de ideia. De ideias a quando da morte da mãe e depois mais tarde da irmã, mas realmente é um passado negro, triste e que Dumbledore de alguma forma tentou afastar-se dele e tentar fazer melhor do que aquilo que fez na altura. Com tudo isto, para além dos Horcruxes, é precisamente com os Talismãs da Morte que Harry e companhia se vão deparar. Vão descobrir que os Talismãs da Morte são a varinha de sabugueira, a pedra da ressurreição e o manto da invisibilidade. Harry, não só sobre Dumbledore, não só sobre o passado de Dumbledore, vai descobrir de quem ele próprio descende, um bocadinho parecido com, Voldemort, que descende de Salazar Slytherin. Harry acaba por ter uma ascendência bastante parecida. Acaba por estar um bocadinho apreensivo devido precisamente aos segredos de Dumbledore, mas que acaba, afinal de contas isto é um livro de fantasia, acaba por falar com o próprio diretor, o antigo diretor de Hogwarts, e descobrir ou ficar a conhecê-lo de uma forma que não o tinha conhecido em vida. Depois ficamos, de alguma forma, temos um círculo completo, porque Harry acaba por descobrir muito mais do que aquilo que pensava ao trabalhar com a sua varinha. Ou seja, voltamos a ter Mr. Ollivander na história, que explica muita coisa que ainda não tinha sido explicada e que de alguma forma vai ao encontro do que Ollivander tinha dito a Harry a quando da escolha da varinha no primeiro livro, A Pedra Filosofal. E é muito estes pequenos pormenores que este livro tem. Estejam, se ainda não o leram, estejam bastante atentos a todos os pequeninos pormenores, pois eles dizem tudo e depois é tudo entrelaçado de alguma forma depois no final, e é tudo explicado e é tudo de alguma forma o porquê das varinhas não funcionarem como Voldemort, as varinhas que ele acaba por possuir não funcionarem com Voldemort e ele, na maior parte da narrativa do livro, andar à procura da famosa e poderosa varinha de sabugueiro e que acaba por descobrir quem a tem. É uma narrativa muito simples de ler em relação. Todos os livros foram muito simples de ler, mas tendo em conta os pequeninos pormenores, lá está. Os locais são os mesmos sempre, apesar de todos os locais no meio da floresta que Harry e Ron e Hermione visitam, não há grandes descrições. As descrições estão nos pequenos pormenores, nas informações que Harry descobre, pois após a morte de Dumbledore há um livro que é escrito por Rita Skeeter que acaba por retirar todos estes segredos, e é isso que faz com que Harry acabe por ficar apreensivo em relação à demanda que Dumbledore lhe pediu para fazer.
Contudo, ele acredita sempre no diretor e, portanto, continua nesta sua coisa, nesta sua viagem, em que ele acaba por se tornar um líder em que todos. É esse o crescimento de Harry. Tem um grande crescimento, porque Harry, primeiro, ele está a fazer isto a pedido de Dumbledore, mas depois sabe que por causa da profecia provavelmente irá morrer. E chega um momento em que ele, eu vou morrer, mas vou morrer a salvar aqueles que gosto, aquelas pessoas que estão a lutar por mim e que estão a lutar por um mundo melhor. Um, e já estou a ficar emocionada porque realmente é um livro triste, é um livro que explica muito, é um livro que diz que realmente o amor é a magia mais poderosa, seja ela fraternal, maternal, paternal, hum, seja ela de amizade, seja ela com os seus pares, seja ele de casal, seja o que for. E que é isso que Voldemort não entende e que é por isso que ele não consegue derrotar Harry, não consegue derrotar o seu exército. E acaba por fazer com que Hogwarts vença no final de contas. Ron e Hermione estão basicamente muito parecidos com. Lá está, eu acho que é Harry que tem o maior crescimento. Neville tem. É um dos heróis do livro e que cresceu imenso. Lá está, nós a maior parte do tempo só vemos Harry, Ron e Hermione neste livro e depois vamos tendo notícias de Hogwarts, vamos tendo notícias dos Weasleys. Temos Remus e Tonks com o seu desenvolvimento, que eu não vou dizer qual é, por causa de ainda não terem lido o livro, e que eu tenho pena que no filme não se tenha visto mais disso. Lá está, é um livro bastante fácil de ler, só tenho de estar atento a todos os pequeninos pormenores. É um livro triste, é um livro com momentos bons, alegres. Temos um casamento logo no início, mas antes do casamento temos uma morte, ou duas mortes, melhor dizendo. Temos mortes ao longo do livro, de personagens favoritas minhas, e que realmente eu fiquei zangada na altura e fico zangada agora. Terminando, é um livro bastante especial para mim. O livro saiu por altura do meu primeiro semestre, no meu primeiro ano da faculdade, em 2007. Li-o apenas uma única vez e acho que acabei por dizer adeus a este mundo ao folhear a última página, pois nunca mais peguei nele. Como podem ver, ele tem poucos estragos na lombada. Eu já sou cuidadosa, não é? Mas tem poucos estragos na lombada, precisamente porque o li uma única vez. E acho que disse. E depois não reli nenhum dos outros até outubro do ano passado, em que tive aquela frame de voltar a ler esta história. Mas é um livro bastante especial para mim, é um dos meus favoritos, mas é especial por causa disso. Li-o apenas uma única vez quando tinha 18 anos. Agora já tenho quase 33 e, e tem tantas coisas boas, tantos momentos bons. E o filme, parte 2, acaba por ser bastante parecido, pois ele estreou na semana em que terminei os meus 4 anos na faculdade e em que apresentei a tese. Apresentei a minha tese 2 dias antes do filme estrear cá em Portugal. Portanto, qual a coincidência destas coisas? Fiquei muito contente de reler este livro e muito provavelmente irei fazer outro vídeo sobre esta minha demanda pessoal em reler a saga de novo ao fim de quase 15 anos, ou de 15 anos de nunca mais ter pegado nos livros. Por isso, se ainda não leram um livro, leiam, vale a pena. Se já viram o filme, vão encontrar muita coisa, porque apesar de ter sido dividido em 2 filmes, os filmes não falam de tudo, principalmente no que diz respeito a Harry e à sua ascendência e a Dumbledore. E à sua família e ao seu passado. Por isso, ainda não leram, leiam. Vale bem a pena. Apesar de toda a dor contida neste livro e de toda a perda, mas também há ganhos neste livro. Se já leram, deixem o vosso comentário, vamos falar sobre ele e até à próxima. Tchau!